minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz e estamos de volta hoje para prosseguir o nosso estudo da magnífica obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Pois bem, hoje nós continuamos o estudo do volume 2 e estamos caminhando aí pelo capítulo O Sermão do Monte. Na semana passada a gente iniciou esse capítulo e eu tinha esperança de conseguir contemplar ele completamente no dia de hoje, mas eu percebi que é muito extenso, então a gente ainda vai precisar trazer mais coisas a respeito disso na semana que vem. Mas a gente hoje, na segunda parte da avaliação que Pastorino traz a respeito do Sermão do Monte, a gente vai poder relembrar, né, coisas que são cruciais. Então, semana passada a gente vislumbrou o olhar de Lucas sobre o Sermão do Monte e Pastorino deixou claro que Lucas traz uma perspectiva focada na personalidade, enquanto que Mateus, que a gente vê hoje, fala a individualidade. Olha que interessante, né? Personalidade é aquilo que a gente está aqui encarnado no terra a terra, o tete a tete do momento em que vivemos o estágio na matéria. Enquanto que a individualidade chama a atenção aí ao espírito imortal, a nossa parte, né, que se mantém, que verdadeiramente continua, a nossa imortalidade. Então, esse espírito com E maiúsculo, que é a nossa individualidade, que é a centelha divina que nos habita. Pois bem, hoje a gente aprofunda um pouco mais vendo esse olhar que Mateus traz, né? O Mateus tem aí sobre o que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Pois bem, então, continuando o capítulo Sermão do Monte, as bem-aventuranças do livro, aí eu trago novamente, é importante a gente relembrar, né, as palavras de Mateus, justamente para refrescar aí as nossas memórias. Mateus, lá no seu capítulo 5, famoso capítulo 5, né, nos versículos de 1 a 12, traz justamente as seguintes palavras, né, o sermão do monte, aí, no caso. Né? Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande vosso prêmio nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Esse é o texto, que é interessantíssimo, e Pastorino já começa falando que as palavras de Mateus são muito diferentes das palavras de Lucas. Quando Mateus transcreve os ensinamentos profundos de Jesus, ele traz ali algo relativo à individualidade, como a gente disse. Não dá a menor importância a coisa alguma que venha de fora, coisa alguma que seja externa,
coisa alguma que presta a mínima atenção ao que dizem os outros, né? E os exegetas e os hermeneutas, ou seja, os intérpretes do texto bíblico, tentam achar o número 7 nas bem-aventuranças, não conseguindo reduzi-las a esse número e nem mesmo reunindo aí duas em uma. Mas realmente as bem-aventuranças são apenas 7, já que as duas últimas vezes em que aparece a palavra bem-aventurados, ou seja, felizes, na tradução de Pastorino, estão fora da série. Elas tratam de coisas externas que não dependem da evolução interna da criatura. Olha que fala interessante de Pastorino. Então, as 7 primeiras é que se referem à evolução do homem. As duas últimas são apenas acidentes, na opinião de Pastorino, que podem ocorrer e também podem não ocorrer, e que nada tira nem acrescenta à evolução do indivíduo. Essas duas últimas representam, na verdade, provações exteriores que experimentam e provam a legitimidade da evolução genuína, ou seja, a evolução genuína das outras 7. Então, na primeira, vamos lá, o que é que Pastorino traz sobre a primeira? Que uma variedade imensa de traduções tem sido dada às palavras de Mateus, a palavra pitoshoi, toi, pneumati. E aí Pastorino propõe uma análise dizendo que o primeiro elemento, pitochos, significa exatamente aquele que caminha humilde a mendigar, pedindo. E aí, nessa construção normal com acusativo, que é colocado no texto em grego, com relação aí, no caso, poderia significar que costumam dar justamente a visão de mendigo, pobre, humilde. Olha que interessante, com relação ao espírito, mendigo de espírito. Então, acontece, porém, que aí aparece construído com um dativo de uma maneira semelhante de tapeinos, toi, pneumati, que está lá no Salmo 34, no versículo 18, ou seja, submissos ao Espírito. Ou zeon, toi, pneumati, que está no livro de Atos, capítulo 18, versículo 25. Fervorosos para com o Espírito. Ou agia kai toi somati kai toi pneumati, que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 34, que significa santos tanto para o corpo como para o Espírito. Então, Pastorino diz o quê? Que depois de ele ter considerado numerosas traduções, ele acaba aceitando a que propôs José de Oiticica, mendigos de espírito, porque isso é mais conforme ao original grego. E justamente porque traz mais lógica, traz mais racionalidade nessa tradução. Porque realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito. Olha que interessante, né? Aqueles que, apesar de estarem ainda algemados ao cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Eles pedem, eles imploram, eles mendigam esse espírito com E maiúsculo que neles reside, mas que está ainda oculto, se acha ainda oculto. A segunda bem-aventurança, felizes os que choram, ansiosos em obter esse espírito, embora ainda estejam presos às sensações. E eles choram justamente porque sentem a dificuldade de se libertarem das suas provações, das suas tentações, justamente que o sentido arrastam, né? Os sentidos nos arrastam às tentações. Não se trata aí de chorar por chorar, que isso de nada adianta a evolução, como aponta Pastorino. Se fosse desse jeito, os que vivem a lamentar-se da vida seriam os mais bem-aventurados, os mais perfeitos. E aqueles que criam doenças imaginárias, males imaginários, seriam levados aí pela autocompaixão para sobre si atraírem justamente as atenções alheias, buscando palavra de conforto. Eles estariam ali como que elevados na linha evolutiva. Isso não faz nenhum sentido, né? Então as lágrimas, como aponta Pastorino, enchem os olhos e, sobretudo, o coração diante do próprio atraso, diante da verificação de quanto ainda somos involuídos.
E isso vai nos trazer a consolação de nos ver finalmente libertados. Não podemos admitir interpretações ruins em textos de tão alta espiritualidade que justamente trazem uma clareza incontestável na exposição do seu pensamento, aponta Pastorinho. E aí lá na terceira bem-aventurança ele diz o quê? Salienta-se a mansidão, a humildade, a paciência. Né? É interessante isso. E aos que assim forem, ela é prometida como herança a terra. Olha que interessante. Davi já dizia no Salmo 37, no versículo 11, que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. E Isaías, mais tarde, no capítulo 65, versículo 9, vai dizer o quê? Meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. Olha, e também no livro de Provérbios, no capítulo 2, no versículos 21 a 22, a gente vê que está lá escrito o quê? Que porque os homens retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos dela serão arrancados. Olha aí que existe uma constante nesse pensamento do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Né? Nesse sentido aí de que a terra vai ser o prêmio dos justos. Que aí os justos vão encontrar a paz perfeita. Não se fala aí em nenhum momento em herdar o céu, no sentido moderno que a gente fala da palavra céu. E sim a terra, né? Tengen, que é o que não existe a menor possibilidade de fazer uma interpretação malabarística. Aí, que prêmio é esse da terra? Será que é um apego à personalidade? Será que é um apego ao corpo físico, às coisas físicas, às coisas materiais? Aí Pastorino diz que não acredita que seja isso. Que evidentemente nessa nossa vida atual, em um pleno polo negativo, mas sim num renascimento futuro. Como disse Jesus textualmente na reencarnação, quando ele fala ó, entei palingenesia, ou seja, quando o Filho do Homem se sentar em seu trono de glória, conforme coloca Mateus no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 28. Então, a Terra, na verdade, é esse mesmo planeta transformado em planeta de paz, depois que justamente dele tiverem sido expulsos todos os espíritos imperfeitos que buscam e causam guerras. Justamente essa mesma Terra conservará seus habitantes na evolução, justamente aqueles que com ela tiverem também evoluído, exatamente por meio da construção da mansidão, da construção da paciência, né, da doçura, da humildade. É dessa forma. Na quarta bem-aventurança a gente vai perceber o quê? Que se fala dos famintos e sequiosos de perfeição. Olha que interessante. Pela justiça, geralmente dikaiosune é traduzido como justiça. Mas essa palavra, entretanto, permite uma incompreensão que mudaria o sentido, né? Falsearia o sentido original, como disse Pastorino. Então, como é que podem ser louvados os que exigem justiça, se logo após são ditos que são felizes os misericordiosos? Justiça, misericórdia, uma coisa meio que exclui a outra. Ou justiça ou misericórdia, né? E aí Pastorino vai dizer que Jesus, como é que ele iria se contradizer em um tão curto intervalo? E aí ele diz que justamente há de haver algum engano, porque realmente o grego dikaisone é derivado de dikaios, que exprime precisamente o observador da regra, ou seja, o justo, o reto, o honesto, ou numa expressão mais exata ainda, o que se adapta às regras e conveniências. Porque o termo primitivo de onde todos os outros derivaram, significa literalmente de regra. Regra é de quê? Né? Então, a gente compreende o sentido aí para coadunar-se com a bem-aventurança que vem logo depois, que só pode se referir justamente aos que aspiram ardente e sequiosamente
à perfeição, ao ajustamento de si mesmos às leis divinas. Então, no caso, justiça no sentido de justeza. Olha que interessante, essa palavra ficou melhor, né? Como diz no francês, justiça, que é justesse. Né? Na verdade, esses são famintos desse ajustamento e eles hão de ser saciados em suas aspirações ardentes. É dessa forma que a gente deve entender. Na quinta bem-aventurança, Jesus fala dos misericordiosos, que são justamente aqueles que, segundo Paulo, lá na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, se revestem das entranhas da misericórdia, que é justamente o oposto da justiça. É o serviço no sentido mais amplo. O serviço de quem se compadece daquele que erra, porque não vê maldade no outro, vê apenas ignorância, vê imaturidade, infantilidade, como disse Pastorino. Então, esses sim obterão misericórdia, porque eles sabem distribuir, servindo sempre, sem jamais cogitar de merecimento algum ou de prêmio algum por conta disso. Então, a misericórdia que tudo entrega à vontade do Pai e vai distribuindo bênção a mancheias sobre todos indistintamente, incondicionalmente, ilimitadamente, amorosamente, como aponta Pastorino. A sexta bem-aventurança nos fala a respeito da limpeza do coração. E aí muitos interpretam essa limpeza aí, essa pureza no coração, no sentido de castidade, ou seja, de não contato sexual, atribuindo, na visão de Pastorino, e na minha também, é claro, a um acidente secundário, que é o sexo, a uma condição como se fosse fundamental. Não é isso. É pureza no sentido de renúncia, de ausência de apego, de nudez, porque nada possuímos de nosso, nem o corpo é nosso. A gente não leva para onde a gente vai. Tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Pai. Nos é concedido apenas como um empréstimo temporário. O texto bíblico diz assim, né? Nada trouxemos para este mundo e nada poderemos dele levar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7. Então, nós estamos limpos, nós estamos livres, nós estamos nus de posses, de apegos e até mesmo de desejos. Estamos desligados, inclusive, da nossa própria personalidade. E aí sim, né? A palavra grega kataros tem um significado bem claro no idioma grego, né? Que é tudo aquilo que é puro, por não ter mistura. Ou seja, que é isento, desembaraçado, é livre, é limpo de qualquer agregação, de qualquer sujeira, de qualquer coisa a mais. Então a expressão kataroi tei cardiai já aparece lá no Salmo 24, no versículo 4, que também vai trazer o adjunto em dativo, e aí aparece, na verdade, no seguinte sentido, colocado lá no Salmo, né? Quem subirá ao monte de Yahvé e quem estará no lugar santo? Ou seja, quem obterá a realização elevada do encontro com o Cristo? E a resposta diz, aquele que é inocente, ou seja, sem culpa nas mãos, ou seja, nos atos, e limpo de coração. Isto é, aquele que em seus atos, ou seja, nas mãos, e nos seus pensamentos, ou seja, no seu coração, não tem apego, não tem culpa, não trai o amor de Deus, no caso as individualidades, né? E não se desvia para amar as personalidades externas, passageiras e enganosas. Então essa mesma expressão é usada por Platão no diálogo Crátilo, como aponta Pastorino, que ele traduz o texto dizendo assim, né, que a purgação e a limpeza, seja da medicina, seja da mediunidade, as fumigações de enxofre, seja por drogas medicinais ou por mediunismo, e também os banhos desse tipo e as aspersões, tudo isso tem um só e único poder, tornar o homem limpo, quer seja do corpo,
quer seja da alma. Kataros, katasomato, kai, katatem, pessuche. Aí olha que interessante, né? Então, assim o Espírito é um limpador, é o lavador, é o libertador das sujeiras, das agregações que enfeiam. Então, nada aí acena com relação à castidade sexual. Com relação a sexo, não se fala nada a respeito disso. Na verdade, a união sexual é uma ordem taxativa de Deus, da natureza, sem a qual a obra divina não sobreviveria. Por isso mesmo, o sexo é um ato santo e puro. Então, esses que se libertaram até do eu pequenino, verão Deus. Olha que interessante aí, o verão Deus. É ver não só física, mas sobretudo espiritualmente. É ver Deus em tudo, no seu dia a dia. É sentir, experimentar Deus. É nesse sentido aí. Aí, pulando para a sétima, Pastorino vai dizer que nessa sétima bem-aventurança a gente aprende o respeito dos pacificadores, que literalmente os fazedores de paz, né? Enopoios, que é um substantivo, que na verdade é um ápax na Bíblia. Trata-se aí daquele que não somente tem a paz, como também a distribui com as suas vibrações de amor. Esses serão chamados, porque realmente o são, filhos de Deus. Desse Deus de paz, desse Deus justamente de que nos fala Paulo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 11, que atingiram não apenas o encontro com o Cristo, mas a unificação permanente com Deus. É desse Deus aí. E aí agora a gente passa para o comentário esotérico trazido por Pastorino de uma maneira mais profunda, mais simbólica, onde a gente procura penetrar não apenas no sentido profundo das palavras de Jesus, como também, né, e talvez até mais importante, que a gente possa meditar a respeito de algumas das correspondências dessas bem-aventuranças com relação a outros ensinamentos do próprio Jesus e de outros conhecimentos a respeito da realidade da vida. Então, como o Pastorino diz, na verdade isso é um resumo de estudo comparativo que pode ser multiplicado por nós nas nossas meditações pessoais, a esse respeito, nas nossas conversas também, né? Por que não? Então, a gente precisa verificar que as bem-aventuranças dão os 7 passos essenciais da evolução íntima de todas as criaturas para conseguirem atingir aquilo que Paulo afirma ser, que todos deverão alcançar. Paulo diz assim, né, até que todos cheguemos à unidade da convicção e do pleno conhecimento pela vivência do Filho de Deus ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que interessante, né? Paulo escreve isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13. Ou seja, é preciso que a gente consiga que o Cristo viva plenamente em nós e que nossa vida seja unificada à vida dele. Então, quais são os passos? O primeiro passo é o passo do plano físico, mineral. A lei é amor, da coesão e repulsão. O efeito é a consciência única. O estado de consciência é um sono profundo. A expansão é apenas vibração. As forças são materiais. A cor é marrom. O efeito é dinheiro, bens materiais, pompas. A bem-aventurança que corresponde a isso é: felizes os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, o Pastorino vai dizer que Cristo, em relação a esse plano aí, é: eu sou o pão vivo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. A prece que o Pastorino propõe é: liberta-nos do mal, o mal da matéria, que é o polo negativo. Na visão de Pastorino, é o Satanás, o adversário do espírito, né, que é a matéria, na verdade. Então, todos aqueles que, mesmo ainda presos à matéria, já atingiram um grau evolutivo que os faz compreender minimamente a necessidade de passar do negativo para o positivo, ou seja,
da matéria para o espírito, que é o chamado quinto plano, eles começam a aborrecer a materialidade com todo o seu cortejo de bens materiais, sensações, emoções. E então eles passam a mendigar o espírito ansiosa e insistentemente, sentindo que para eles o único pão vivo que vem do céu é justamente o Cristo interno. É o Deus que habita em nós, em nossos corações. Esses ainda estão sujeitos às forças materiais, mas eles pedem para delas ser libertados. Por quê? Porque elas constituem o mal para eles. O maior adversário, ou seja, o Satanás, o diabo, no desenvolvimento interior espiritual. Então, esses, não há dúvida alguma, são os verdadeiros candidatos, os candidatos mais sérios ao reino dos céus, que é justamente o reino espiritual que está acima do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal. É exatamente esse reino celestial, esse reino angelical. É o reino espiritual, o reino dos céus, que quando é atingido de maneira consciente, mesmo na permanência ainda da criatura na matéria, traz a realização do objetivo máximo da evolução, que é passar de um reino a outro. Ou seja, desenvolvendo em si essas forças superiores, justamente pelo domínio das forças inferiores. E aí Pastorino vai dizer que todo esse ensinamento de Jesus visou e visa a ensinar aos homens como abandonar o reino nominal para que a gente consiga galgar o reino espiritual, o reino dos céus, o reino de Deus, conforme a gente prefira. Então, nessa lição de como dar um passo a mais na estrada evolutiva, é que Jesus nos ensina com palavras e, sobretudo, com o seu exemplo. E aí a gente vai para o segundo passo, né, que é o passo do plano etérico, que é o plano vegetal. A lei, no caso, trazida por Pastorino, é a verdade. O efeito é a existência única. O estado de consciência é um sono sem sonhos. A expansão é a sensibilidade, são as sensações. As forças etéricas, né, e a cor é o vermelho. O efeito é a fascinação, a propaganda, o hipnotismo, os elementais, as obsessões. A bem-aventurança é felizes os que choram porque serão consolados. E Cristo nesse plano vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E a prece é: não nos induzas às provações. Além da prisão na matéria, o espírito aí, que na verdade compreendeu a sua necessidade, que é imperiosa de evoluir, vai procurar fazer o quê? Se libertar também das sensações que são causadas pelas forças externas. E aí ele chora justamente pelo fato de se ver ainda prisioneiro dos 5 sentidos, que são limitadores, que são 5 portas por onde entram as tentações. São justamente as provações, os sofrimentos que a gente ainda se permite se ferir a nossa sensibilidade. Então, para todos essas provações, essas tentações, essas dores, esses sofrimentos físicos são causados justamente pelas forças etéricas. E aí é bom lembrar que força etérica para Pastorino quer dizer sistema nervoso. Então, todo esse complexo de forças em choques violentos traz lágrimas de angústia, justamente no momento em que a gente verifica a dificuldade e até, por vezes, verifica a impossibilidade de se libertar imediatamente. Então, nesse plano etérico, se manifestam os elementais, se manifestam as obsessões tenazes, os assédios do hipnotismo coletivo, de forças que vivem a sugestionar justamente a humanidade. E aí Pastorino vai dizer que isso pode se dar pela propaganda, pelas ideias matrizes que procuram justamente amoldar a elas o nosso intelecto,
que são provenientes justamente de elementos encarnados ou desencarnados que tentam modificar as nossas disposições internas. Mas toda a humanidade atualmente se acha hipnotizada, na opinião de Pastorino, ou pelo menos sugestionada pela leitura, pela audição, seja de rádios, pela visão de imagens nas TVs. Aí eu colocaria também a internet, que na época que Pastorino escreveu isso não tinha, né? Ideias, produtos, slogans, pontos de vista, tudo isso busca desviar a criatura, aí na palavra de Pastorino é tentar a criatura, para fazê-la sair da estrada da interiorização, que levaria ela realmente à felicidade do encontro com o Cristo interno, justamente no momento em que a gente mergulha na nossa consciência cósmica. Então o homem se sente em trevas sem saber por onde fugir, justamente a esse impiedoso cerco de forças violentas. E justamente para estes é que Jesus, na verdade o Cristo, se apresenta. Eu sou a luz do mundo, ou seja, desse mundo conturbado. Então, justamente a prece que mais naturalmente se expande de nosso coração com relação a isso que a gente está colocando, consiste nas palavras: não nos induzas às provações, ou seja, não nos deixeis cair em tentações, né? Não nos leve, Pai, a uma permanência demasiadamente longa nesse plano. E justamente ao proferir essas palavras, as lágrimas saltam do coração, justamente para alcançar os olhos. Mas ainda aí a gente percebe que são felizes os que choram essas lágrimas, porque, pelo menos, eles compreenderam o seu estado. E justamente com essa compreensão, eles vão gradativamente tendo os meios de sair desse estado. Esses, pois, serão consolados com a libertação dessas angústias, que são, sem dúvida alguma, torturantes, mas, ao mesmo tempo, são purificadoras. Interessantíssimo, né? Essa visão que Pastorino traz. Pois bem, na próxima semana a gente volta falando a partir do terceiro passo, tentando aí sim concluir o capítulo a respeito do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ok? Grande abraço, até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.